estamos voltando aqui, né, nessa segunda parte dessa entrevista aqui com a Lírio. Né? A primeira, vocês viram que ele fez um preâmbulo, né, dele, quando ele entrou no Santa Cruz, que é importante, a gente sempre está falando isso, né, que a torcida tem que chegar junto, que é importante para o clube. Né? E nessa parte agora, a gente vai falar sobre as muitas dúvidas que a torcida tem. Né? Muitas perguntas que vêm nas redes sociais. Acho que a maior dúvida. Acho que a maior dúvida, né? Que é sobre a questão da venda de João Paulo, de Keno e de Raniel. Né? São dúvidas que a torcida tem. Questão de bloqueio, que isso aí acho que se você for falar com o torcedor que está acompanhando, todos os dias tem essas perguntas. E também, claro, é um assunto mais recente, né? Que é sobre essa questão de grafite. Né? A torcida está bem ansiosa na volta dele. Né? Então, está aqui o presidente para falar sobre tudo isso. Então, assim, são esse combo de perguntas que não é pouca coisa. Ele vai procurar aqui esclarecer para a torcida, né, que ele realmente chamou a gente para esclarecer. Não é isso aí? Sim. Acho que mais ou menos quem está querendo saber é isso que a torcida está querendo saber. Então, mas a maior dúvida da torcida é essa mesmo, né? Que rede social direto, o pessoal pergunta sobre isso. Exatamente. Então vamos dar mais nada mesmo que. Vamos agora dar voz ao presidente para ele falar, né? Para ele expor aqui, para passar para a torcida tudo que a torcida está cobrando. Então, presidente, por favor, explica aí a gente aí o que aconteceu e está acontecendo. Na minha fase aí de torcedor, ou quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, e sem nenhuma expectativa de na verdade, ser um dirigente de futebol, eu tinha uma certa angústia também, como torcedor do Santos, de a cada temporada que terminava, o Santa Cruz perdia variavelmente os melhores jogadores, em grande parte das vezes aí, até para os rivais, nossos tradicionais, e não recebia a devida indenização, não recebia. O famoso barriga de aluguel, né? Fazia o jogador para os outros ganharem em cima e não ganhava nada. E não ganhava nada. Quando eu sentei com o Tininho, com o Constantino, no início de 2015, que aí começou a chegar uma geração nova, vindo ali naquele momento com o Ricardinho, Tininho com muita inteligência, com muita sagacidade, ele conseguiu amarrar contratualmente alguns jogadores, como por exemplo o caso de João Paulo. Aconteceram outros também, mas que não. Que foi que o Santonho foi até no meio ali da Série B, não foi? Foi no meio. Terminou o contrato. Na verdade já tinha uma amarração no primeiro contrato que nos dava uma preferência de renovação. De renovação diretamente. De manter um vínculo. Isso. Então, além desse fato, eu, de certa forma, fui entendendo a lógica do futebol, fui entendendo a dificuldade que esses atletas dessem aqui no Recife ou em qualquer outra cidade capital do país. E a angústia, o drama que eles passam. Alguns vêm com esposas, com filhos pequenos, os filhos têm que ter médico, uma assistência médica, têm que estudar. Então a gente foi criando uma aproximação em relação a alguns jogadores para criar uma identidade com o clube, uma identidade com a nossa gestão. E ao mesmo tempo que isso acontecia, tinha naturalmente uma cláusula no contrato, mesmo quando um simples contrato de empréstimo, que nos dava uma preferência de uma opção futura de aquisição dos direitos econômicos, aquele atleta do direito federativo. E aí eu vou pegar o caso de João Paulo, que a gente sai com um nível muito pequeno de investimento, quase nenhum que foi feito, hoje para no final o clube ter um percentual bastante razoável e ele muito valorizado, né, no mercado do futebol, já sendo absolutamente acompanhado por equipes do futebol europeu, equipes também de projeção fora da Europa, e com um valor aí muito substancial. Então a gente tem uma perspectiva em relação ao João Paulo muito boa. O próprio Raniel, que é uma situação que a torcida nos cobra muito para entender. Veja, Raniel quando eu comecei a gestão, Raniel estava naquele processo
na punição, o ato. Isso, sobre o doping. A gente, quando eu digo a gente, eu estou falando a gestão como um todo e a diretoria do futebol. Nós nos aproximamos do problema dele, do problema jurídico e do drama que ele passava. O pessoal, no caso. O drama pessoal. Isso. Fizemos uma investigação na vida dele e identificamos a possibilidade de trabalhar na recuperação dele, né, de ser um suporte psicológico, um suporte afetivo. Então tiramos ele da antiga residência dele, porque tinha uma proximidade com aquele universo de droga, dessa coisa. Eu inclusive aluguei o apartamento, um flat para ele, em meu nome. Aluguei um outro imóvel para colocar a avó dele, a família dele, separando, mas fazendo isso, veja bem, como exemplo, minha relação com Santa Cruz é uma relação de coração. A minha esposa, que também é advogada e é muito atuante, viaja, vai para Brasília, identificou a possibilidade de ser no Rio, de discutir com aquela composição ali do STJD, auxiliada, ou ajudada, ou ela ajudando, na verdade, o doutor Eduardo Lopes, também jurídico, o doutor Oswaldo Sestário, que nos ajudou no julgamento. E nós revertemos uma situação de um rapaz que aparentemente estaria praticamente perdido para o futebol. O que é que acontece em relação a isso? É que a gente, de certa forma, deu essa cobertura toda e com isso ganhou a condição de, já tendo, no caso de Raniel, um interesse, pelo menos por um empréstimo com opção de compra, a gente já fazia uma troca ali, estávamos, salvo engano, já na Série A. Foi, então, eu lembro que ele foi campeão, na final ele jogou a final do Nordeste, que ele deu até o passo para o General na Rua do Campeão. Isso, foi o gol no finalzinho ali, no finalzinho. Isso. Então, assim, ele através desse empréstimo dele, veio ele correu pisando. Foi. Sem custo para o clube. Agora, essas operações, naturalmente, ficou uma opção de compra nossa em relação ao William Correa, e hoje nós temos, salvo engano, 25% do passe de William Correa. Então, quer dizer que 25% é do Santa Cruz. É do Santa Cruz. A torcida quase ninguém sabia. Tem muito jogador que a gente foi fazendo isso. Aconteceu. Em relação a Raniel, havia um contrato antigo, porque Raniel, lá atrás ainda base, só na base, ele tinha dormido no Arruda, por exemplo, e amanhecido na base do Internacional. Aí Tininho se mobilizou com o Antônio, foram buscar ele lá. Teve até uma época que ele estava querendo sair, foi em cima de empresário e tal. E aí foi feito um contrato, um percentual, mas assim foi exigido para ele voltar, muito alto, mas o clube trouxe ele de volta e fez esse contrato, e um contrato registrado na CBF, inclusive, acho que em 2013, ele era a base. E aí quando a gente entrou e apareceu essa situação do Cruzeiro, então nós renegociamos com ele, e hoje também o clube tem um percentual muito interessante. É um outro jogador que, se estourar para o mercado externo, que é a expectativa do Cruzeiro, o Santa Cruz recebe... Em termos de percentual o quê? 30%. 30%. E então, só do Santa Cruz. Você já tem 25 de William Correa, né? Isso. E 30 de Raniel. E 40 de João Paulo? E 40 de João. E 40 de João. Então, a gente tem... Agora, em relação a Keno, e muita gente faz uma confusão. O que tem a ver com Keno? Keno tinha jogado em 14, saiu do Santa Cruz com reconhecimento, foi para o México, voltou para o Brasil em 2015. Eu sei que estava na fase final, estava ali na Ponte Preta, não conseguiu render lá na ponte. E um certo dia me telefona um empresário dele, que mora em Salvador, um rapaz chamado Neto, ex-jogador também do Vitória da Bahia, e que teve chance de jogar campeonato italiano, fruto daquela base, aquela estrutura de base do Vitória da Bahia. Isso. É um rapaz muito educado, muito sereno, assim, boa gente. E ele me liga porque tinha ficado uma amizade dele na fase final de 2014,
antes de Keno ir embora, eu já estava frequentando ali o ambiente político do clube. Então, um dos jogos na Arena, não sei se foi o jogo do Vasco da Gama, aquela sequência de jogos que o Santa Cruz fez em 14 ali na Arena, eu assisti alguns jogos ao lado de Neto. Ele vinha assistir o jogador Keno morava na concentração, só que Keno não é esse Keno de hoje em dia, né? Era um Keno bem matutão, assim, um jeito muito engraçado, tudo. E aí Neto, naquele momento, identificou que eu poderia ser um futuro presidente, porque alguém comentou, ficou com o meu telefone. Eis que em 14 ele liga para mim, em 16, ele telefona para mim e diz, Keno tá mal na ponte lá e tal. Por que não começar, no final de 2015 ainda, a gente já com acesso garantido, por que não começar um projeto com Keno? Aí eu fiquei louco, porque eu gostava do futebol de Keno. Houve até, quando o Keno foi anunciado, uma certa desconfiança de torcida. Eu não entendi aquela desconfiança, porque eu achei que ele foi bem em 2014. Pois é. Eu achei que ele foi muito bem mesmo. E ele veio, mas veio por um contrato de empréstimo. Ele, na verdade, ele tinha o direito federativo preso a um clube chamado São José, lá no Rio Grande do Sul. E a gente era simplesmente um contrato de empréstimo, mas o empresário, sendo reconhecedor da ajuda que a gente estava dando, da confiança naquele momento, ele estabeleceu, acho que foi com o Jomar, uma taxa de vitrine, uma cláusula de vitrine, onde ele nos remuneraria em 20%, se houvesse uma proposta para quem não sair do Santa Cruz no período de 16, antes do término do contrato. Aí tem uma situação interessante. Keno liga para a gente e diz, olha, chegou uma proposta do Japão e meus empresários vão descer aqui na segunda-feira. Aí nós ficamos em polvorosa, porque naquele momento ali, ele talvez fosse o melhor jogador da gente. O rendimento dele estava superior, né? A estatística provava em relação a grafite, ao próprio João, que estava numa fase que oscilava, não estava jogando o que a gente sabe que João, a qualidade que João tem. Aí lá fomos nós, eu e Tininho conversar com os empresários, com o Neto, o baiano, com o próprio Keno, e estava lá o contrato em japonês, uma versão em inglês, com a precificação. Era um contrato que não era um contrato maravilhoso para ele, mas multiplicava por 3 o que ele ganhava no Santa Cruz. A esposa dele grávida, esperando o bebê, ia morar no Japão. Aí, claro, os empresários estavam dando a notícia que essa possibilidade havia e a gente ia receber uma taxa de vitrine de 20%, que para a gente, naquele momento, não interessava, porque era mês de junho, ainda não estava se falando em bloqueio de cotas, que veio no segundo semestre. Então, na nossa visão, a gente tinha time ali para permanecer na Série A e precisava de Keno. O time estava no começo do campeonato, o time estava bem. Estava bem. Aí, resultado. Milton em polvorosa, porque Keno já não concentrou nesse dia. Por conta da proposta. Da proposta ele ia embora, ele já estava certo. E ele veio para o hotel, não o hotel do jogador, onde os jogadores estavam concentrados, mas o hotel onde os empresários estavam, para se despedir, para se justificar. Aí eu olhei para os empresários e aí abusei um pouco daquela confiança que Neto tinha me dado. Eu disse, Neto, Keno não vai sair não. Mas por que não vai? Porque eu vou comprar esse direito econômico dele. Mas, presidente, você vai ter recurso? Eu digo, não tenho recurso não. Mas vou arrumar um investidor. Presidente, vai dar certo? Vai dar certo. Keno chegou, aí Keno, naquele momento, a gente percebia que estava indo por uma empolgação, mas não sabia nem para onde estava indo, na verdade. Essa coisa muito do jogador de futebol. E a esposa dele, Jaqueline, como eu disse, estava grávida, muito lúcida, muito sabendo, ela tem um conhecimento bacana sobre a carreira dele, tudo, participa ativamente. Aí eu tinha ligado para minha mulher, para Fernanda, que Fernanda participava do grupo de zap com as esposas dos jogadores, e tinha dito, Nanda, fala com o Jaque, porque se Jaque mudar, se ela ficar em dúvida, eu seguro o Keno. Isso eu falando com Fernanda, eu vou ali no toalete, no hall do hotel. Aí fui ligar para Fernanda, né? Aí Fernanda liga para Jaque, aí daqui a pouco chegou Keno e Jaque, aí já não queriam mais ir, queriam ficar. E foi um tormento. Mas é claro que a gente saiu de um patamar que se pagava a ele
para um outro patamar que ele exigiu uma compensação financeira para ficar, e fez um contrato onde a gente teria 60 dias para pagar, salvo engano, 1.200.000 e ficar com 40% dos direitos econômicos. Lembrando que a gente só tinha um percentual pela taxa de vitrine, nós não éramos detentores. Então, esse contrato de taxa de vitrine para o direito econômico, ele estava condicionado naturalmente a que a gente pagasse num determinado prazo pelo investimento. Nós não conseguimos, a verdade é essa, não conseguimos o investidor. O clube também não teve condição de bancar o investimento. Já começou E aí ele começou a ficar meio em dúvida se tinha realmente valido a pena não ter ido para o Japão. Ficou aquela coisa toda. A imprensa, de certa forma, até entrevistaram ele num determinado embarque, e ele dizendo que estava indo embora mesmo. Porque era essa insatisfação. Aí vocês não imaginam a dor de cabeça que eu tive de cancelar o contrato de 1.200.000 e não perder ele, porque aí a gente voltou para o contrato originário, fez uma negociação inversa, claro, contando com a ajuda, né? Assim eu digo a ajuda, a sensibilidade dos empresários, porque criou uma afinidade conosco. Eu digo, rapaz, ajude, Pequeno é o nosso atacante nessa Série A, a gente tem certeza que ele vai sair ao final do ano recompensado, reconhecido. E graças a Deus, eu não falei ainda nessa entrevista nisso, eu não gosto de abusar do nome de Deus, nem da palavra, mas eu sou uma pessoa de muita fé, a minha resignação, a minha condição de combater, de brigar brigas grandes, vem dessa fé. E eu tive a certeza que ele jogasse, ele sairia bem, ele acreditasse na palavra da gente. E aí foi para o time campeão, né? Foi para o Palmeiras. Foi recompensado tudo. E nós, então, fizemos jus à taxa de vitrine. Então voltou tudo o que era. Aí a torcida ficou com aquela coisa dos 40%, que era um valor alto se fosse vendido. Mas isso não aconteceu em relação a Keno. A gente ficou simplesmente com a taxa de vitrine. Essa taxa, inclusive, ela amortizou já um grande pedaço lá do que o Palmeiras vem pagando ao São José por mês e ele nos repassa. Amortizou uma boa parte do próprio débito que o Santa Cruz deixou com ele. Então ele é um dos atletas que a gente está com a conta mais próxima de acertar, porque já foi amortizando da própria. Voltando em relação a João Paulo, ficou os 40%, mais o que ele foi vendido, o que ficou? Não, João Paulo nós recebemos um valor o Botafogo ficou com 60%. Ele comprou 60% do passe de João Paulo. De João Paulo. Certo. Não é passe, né? Agora são passe a linguagem antiga. Isso. Então, assim, e pagou, efetivamente pagou parcelado, terminou o parcelamento dia desses aí. Mas se falou em torno de 1.300.000, é isso? Em torno disso aí. Não, na verdade foi 2.600.000. 2.600.000. Já terminou de pagar? Terminou de pagar. Ele dividiu e pagou. E a gente, então, deixou lá um percentual esperando essa grande negociação aí, que me parece que tenho falado, como eu disse, com o presidente do Botafogo, isso está caminhando para acontecer realmente. O pessoal tem falado que, como você falou, muito clube da Europa está em cima dele. Está em cima dele. Não, ele está jogando. Eu sempre digo o seguinte, para mim, ele vai ser um senhor jogador da Europa. Eu entrava nos vestiários depois dos jogos, ganhando ou perdendo, eu ia lá, falava. Tinha jogo que eu estava com um compromisso no dia seguinte, uma reunião, então eu saía direto, ia para o carro. Mas a boa parte dos jogos eu gostava, porque era um vestiário leve, um vestiário onde a gente começou a criar as amizades, as identificações com o próprio Grafite, Dani Moraes, um cara assim também maravilhoso. Comprou a briga, acreditou na minha palavra, deu um murro em Beza lá, fez barulho para defender defender a gestão, nos momentos também de dificuldade, de atraso, de não pagamento. Tudo. Então a gente tinha naquele momento ali um coletivo
muito interessante, porque tinham as lideranças e elas atuavam para trabalhar pelo clube. Ou faziam pelo menos Um meio de campo. um meio de campo, para não deixar também, claro, Eu sei, defende claro. o colega, Não vai o ficar jogador, puxando pro lado. tudo. Então, assim, esse vestiário aí, eu sinto, sem desmerecer os atletas atuais, nem as relações que eu também tenho, alguns jogadores do atual elenco, que eu me identifico e vou e converso, mas assim, sem desmerecer, mas o vestiário de 15 e 16, com esse grupo de João Paulo, importantíssimo naquele momento também, ali em 2015, falando de vestiário, um Bruno Cardoso, um goleiro que não jogou pouco, falhou um jogo ou outro, a torcida estigmatizou, começou a pegar no pé dele. Fred tomou lugar, né? Foi. No Pernambucano, mas ele era um psicólogo, ele atuava, ele não deixou. Thiago Cardoso. Não, Bruno, Ah, desculpa, Bruno, que sim, fez o sim, Palmeiras. não chegou nem a jogar, tá certo, É, assim, ele jogou. Ok. Então ele tinha uma maneira de agir ali dentro, que ele trabalhava pela conciliação, ele batia na porta lá da presidência. Presida, tem um assunto aí para a gente resolver. Parecia um diretor de futebol. Ocupava até essa. Aí fez um bom contrato, né? No campeonato norte-americano, lá de joga até hoje. Estava lá nos Estados Unidos. Mas manda zap, conversa comigo, Santinha, tudo fica. Mais um. Ficou. Exatamente. Então tinha esse núcleo, que eu diria assim, era um núcleo do bem, que se identificou com o clube. Então, e João faz parte. João era uma espécie de um filhote, era um novinho desse grupo. Então João é mais tímido, mais calado, tudo aí. Mais dentro do que o cara não Não, o cara era é outra. um monstro. Ele é um monstro. Um negócio. E eu acho engraçado só rápido o seguinte, você vê, aquele gol contra o Sport marcou, né? Aquele gol que ele faz ali foi a marca dele. Ele ficou. E agora no Botafogo parece que ele tá marcado estado. Todo jogo ele tá. Eu acho que ele veste a camisa do clube, né? Acho que ele veste também. Até hoje ele fala na rede social dele sobre isso também. Deixa eu terminar isso. Não, mas então, falando de participação de jogador, assim, os trechos que você mencionou, a situação é essa, quer dizer, a gente. Aí o torcedor, eu queria que o torcedor. E assim, rapidamente, só para fechar, Raniel, nessa negociação, sobrou algum? Ou foi só troca entre William? Foi só troca. Veja, olhe de sã consciência. Raniel é um jogador, um atleta, que ele jogou mais na imaginação da gente do que de fato. Se você for olhar direitinho, os dois pernambucanos que nós jogamos as finais, ele se machucou, um no rachão. Ele na verdade, ele também se achava mais do que era. Pois é. A mesma coisa, ele se achava mais do que era. Eu dizia a ele isso, porque a gente termina assim, tendo uma autoridade quase que de pai mesmo, assim, tudo. E eu dizia, olha, Raniel, vou te falar uma coisa, o cara tem que se benzer. Porque não pode, 2 campeonatos seguidos. Eu torcendo, porque eu sabia que ele, uma final que ele se destacasse, que ele estourava. Entrasse, ele estourava, a gente ia ter uma boa negociação. Coisa assim simples e acontecia, entendeu? Então aí o torcedor fica, de certa forma, desabastecido. E eu fico pensando assim, eu não sou muito fã, não exagero. Agora mais porque andam falando mal de mim e tal, e eu estou anotando também. Eu não sou tão bonzinho. Eu estou vendo muita gente comentando, eu estou fazendo as minhas observações também. Mas assim, eu fico olhando, eu não vejo o presidente do Flamengo, do Palmeiras, do Sport, falar em participação do jogador, dar esse nível de satisfação. A torcida do Santa Cruz, e aí eu volto a falar da torcida, ela entrou num vácuo ali, eu não sei que nada aconteceu. O que importa mais para ela saber alguma coisa, que ela não vai contribuir, ela não vai ajudar, ela não vai mudar aquele percentual. Ela não vai ter condição que nenhum torcedor tem condição de fiscalizar se o dinheiro entrou e pagou a conta de energia, ou se ele entrou. O clube está girando, está precisando da torcida, e ela está dizendo, não vou para o jogo não, porque eu não sei qual o percentual que o João Paulo tem, o clube tem de João Paulo, eu não vou fazer. Umas coisas assim, absurdas. Agora, aproveitando o ensejo, esse negócio de Parra, com toda a honestidade, é uma coisa ridícula. Eu abri meu celular, meu WhatsApp,
e ter 300 notícias com a cara. Como é que eu posso impedir que Parra vá no clube querer receber? Como vai um segurança, como vai alguém que foi demitido, como vai qualquer jogador, como foi Keno, o empresário dele quando saiu, como foi Grafo. Todos eles passaram por ali invariavelmente. Alguém saiu insatisfeito, alguém dá uma declaração. Aquilo toma um caráter assim de precipício, de abismo, que parece que o clube. Aí você fica olhando um negócio daquele, tendo que dar satisfação para esse nível, e o torcedor acha que é obrigação minha. Abrir o WhatsApp para falar, eu cheio de problemas, cheio de conta para pagar, cheio de situações reais que implicam na sobrevivência do clube. Aí vai, aí isso começa. Tem os que provocam a pergunta de 8 da manhã ao meio-dia. Aí tem a turma da tarde, eu estou trabalhando, fazendo audiência, aí começa a notificação do WhatsApp. E tem a turma da noite, e o camarada começa a botar um bocadinho de interrogação, aí daqui a pouco está me xingando, está me chamando o nome disso, daquilo, achando, mas de sã consciência, ele não consegue imaginar que eu preciso trabalhar, que eu preciso me dedicar à minha família, que eu preciso dormir, que eu preciso cuidar dos interesses do clube, que eu preciso viajar. Não tem a noção, a real dimensão, que certos assuntos são estratégicos. Um exemplo, vai contratar um jogador tal ou não vai. Aquilo está num processo de uma negociação que muitas vezes o empresário do jogador, quando vê o interesse da torcida, joga aquilo contra a gente até para valorizar, para tomar mais dinheiro. Aí fica naquela confusão. E olha assim, rapidamente falando de contratação, é o seguinte, a diretoria desde que você assumiu, tem fechado de uma maneira tal que só anuncia quando o cara já está lá. Pois é. Muitas vezes até a pessoa, rapaz, quem é esse cara aqui? O cara vem pro treino, o cara já sobe para treinar e ninguém está sabendo que o cara veio. Aí de um sábado para um domingo, foram 1000 e tantas mensagens. Aí eu digo, rapaz, que negócio danado. Agora no meio ali, aí tem uma notificação importante de uma assessoria de um ministro em Brasília, que é o que aconteceu inclusive, que eu estou esperando há 3 meses uma audiência, aí ele mandou, estava ali no meio, eu não vi. Aí você perde. Se você vai no momento agora e bloqueia e corta essa comunicação, vão dizer que o presidente é covarde, que agora não quer prestar conta para a torcida, agora é que eu não vou para todo mundo. Desculpa. Eu lhe digo uma coisa, se eu fosse tomar o tamanho dos sócios do Santa Cruz, pelos atos que eu recebi, presidente, eu sou sócio de tal categoria, olha, e contratou grafite ou não contratou? Presidente, eu não sei o quê. Uns até mandam foto da carteira, do recibo de sócio e tudo. Então, assim, essa coisa ganhou uma insanidade. E eu quero dizer porque, veja, ainda que a minha passagem pelo Santa Cruz fosse uma passagem que não pudesse ser vista como pelo menos razoável, que eu acho que está acima disso, né? O clube vem de 2011. Vamos levantar quantos títulos foram conquistados? O Bahia, Vitória, Sport, fala dos clubes grandes dos 3 maiores do do Nordeste. Dos maiores cotas. Pegue lá o Centro-Oeste, pegue um Goiás, pegue clubes que eu estou falando que tem, já há alguns anos, tem dinheiro para investir, tem estrutura, tem CT, tem departamento médico, departamento de fisiologia, de fisioterapia, verdadeiras estruturas montadas por mérito deles. Faça um comparativo dos títulos. Então a torcida não poderia estar nesse nível de emergência, de negatividade, do mundo acabando, entendeu? Veja, não estou falando, que fique claro, não estou falando do momento atual, porque o momento atual é preocupante. É um clube que está se anunciando que não tem dinheiro, o clube está despencando na tabela, jogadores reclamando de salário. Eu inclusive sei que como torcedor é justificado, até que o torcedor fique preocupado, mas eu quero dizer o seguinte, você olha o todo, não tem como questionar um negócio desse. A gente brigar contra as forças que nós... Olha, esse ano, com o time, a gente tendo uma visão, vamos dizer, crítica. Vou afastar o Pernambucano, nós chegamos na semifinal, ganhando o jogo de ida.
Nordeste. Na Ilha do Retiro. Tenho a impressão que se Pitbull não fosse fazer Aquela palhaçada. aquela brincadeira lá dentro do mau gosto, não teria inflamado, era um jogo que a gente teria, não teria aquele nível de pressão, porque aí, claro, o outro lado Inflamou e com dinheiro. Eu tenho uma vida ali, aquele jogo, porque aquele jogo do Arruda foi o jogo da vida do esporte. Eles jogaram tudo ali. Se de repente acontecesse deles perder a classificação do Santa Cruz, acabava o ano para eles ali. Entendeu? Então ali, se Pitbull não tivesse feito aquela situação, eu acho que a história seria outra. Seria outra, com certeza. Com certeza. Então, se você olha direitinho, a gente continua com todos os problemas, continua numa trajetória, agora mesmo na Série B. Torcedores que têm mais lucidez. Inclusive, o próprio treinador. Eu falei com o treinador depois do jogo. Aí o jogo do Paysandu, da última terça-feira. Aí telefonei, falei com ele e tal. Aí, professor, e aí? Aí ele fez: vamos brigar pelo acesso, presidente. Vamos ter que encontrar uma forma de botar esse pessoal, despertar eles, botar eles para jogar. Eu digo: acesso. A minha conversa com o Givanildo. Rapaz, com toda aquela confusão, o celular que não parava, eu dormi tranquilo. Porque eu queria ter escutado isso. Porque realmente quem tem que passar é quem está lá dentro. Então, Quem está lá dentro é isso aí. E ele disse, e as pessoas não estão sabendo. Quando a gente percebeu que não teria a receita para pagar o salário, aí veio a contusão de João Paulo, peça importante, infelicidade de Léo Lima. E veio o fato de Léo Lima, o torcedor não sabe, eu entrei com um ofício na CBF para adiar o jogo. Para adiar o jogo. O Fluminense fez com o Fluminense fez. Porque o próprio Givanildo disse: tá todo mundo, nem um rádio que ele liga no vestiário. Tá sem clima. Ninguém, era um clima de realmente. Tanto que até na hora do gol, você vê que o Tudinho fala dele. A força da Lima, na hora que o Bueno fez o gol, Tudinho, porque tá fechado. Então era uma conjunção ali de fatores que a gente sabia que o time ia entrar olhando os próprios pés, ia entrar sem ideia, sem força para jogar, e foi o que aconteceu na verdade. Mas o que eu quero dizer isso, e é num tom, eu respeito demais a torcida, o que eu quero dizer é que ela foi e ela é, independente da minha passagem, independente se a gente conseguir o acesso ou não conseguir, ela é o grande fator vamos dizer assim, é uma força viva, o fator de existência desse clube. É um clube que você pode perder o estádio no leilão, você pode perder o CT no leilão, pode acontecer uma série de incidentes e o clube vai continuar vivo porque tem a torcida. Tá certo? Então, eu queria aproveitar essa etapa aqui da nossa conversa e dizer ao nosso torcedor que ele não se entregue não. Que ele vista essa camisa com amor. Que ele parta para a briga com a gente. Porque a gente vai brigar, Eu não tenho uma bola de cristal, não sei se vai ganhar uma sequência de jogos necessários para fazer um acesso, mas a gente vai brigar até o final por isso. A gente vai brigar para pagar o maior número de dívidas possíveis. Vai brigar ainda para tentar ver se fica entre os 20 do time Mania. Tem uma série de metas que estão aí, que estão postas e que são metas factíveis para a gente, tá certo? Para a gente alcançar e terminar o ano aonde você vai ter 3 anos olhando para um ranking que o Santa Cruz estava, que é uma coisa que eu vou explicar a você o que acontece, onde a gente estava em 14, quando eu assumi, e onde está hoje. Eu cheguei na reunião da Liga do Nordeste, agora para discutir, participar da Assembleia do Campeonato de 2018, o Santa Cruz está no grupo 1. Por conta do ranking. Por conta do ranking. Fazendo o merecimento de R$1 milhão. Aquela etapa que a gente estava lá, que o torcedor fica às vezes num momento irracional. Devia fazer igual ao 13, que paralisa o campeonato, que não sei o que. O 13 está aí, parado lá. Com todo respeito, né, à instituição 13, ao gestor. E vários clubes que às vezes são chatos até de você jogar contra ele e tal, mas estão ali paralisados. A gente vem trabalhando.
sério. Nessa época, a gente falou, né, muito no vídeo seguinte, que não, mas ali o negócio nordestino, minha gente, o cara não pode, não porque a torcida quer que vá logo, não tinha prazo. Se estava negociando, uma negociação, se não tem prazo, você vai negociar a melhor parte, principalmente para o clube, né? Aí se anunciou aquela saída lá do Sport do Náutico, não, porque que o Santa Cruz vai sair, não foi nada oficial, não foi, então, fez a negociação. Eu não quero falar nesse tema agora. Fez a negociação e por conta do ranking, está com 1 milhão o ano que vem. E eu não quero falar nesse tema assim, porque atenção um detalhe que eu não. Não é assim, eu só falo o seguinte para a torcida, porque a torcida cobra muito essa questão. E por que ele fala? E cadê? Ali disse que ia dizer que a reunião do Nordestão, e não sei o quê, e Paraná, e Pererê. Resolveu. Não resolveu? Resolveu e hoje está a cota de 1 milhão, vai começar o ano que vem com 1 milhão a cota do Nordestão. E a permanência na Liga do Nordeste nos deu uma autoridade perante o Nordeste, nos deu um reconhecimento que eu tenho a impressão que será muito importante. Veja o que eu estou dizendo a vocês. Não é mais 1 milhão que está. Esse 1 milhão vai entrar lá na frente. Que está sendo discutido, está sendo planejado. Já é um outro patamar, uma outra referência, um outro nível de negociação. É isso que eu não posso falar ainda, porque são coisas embrionárias. Porque eu estou procurando fórmulas que saiam do convencional para a gente poder, no mês de agosto, botar isso tudo em dia, botar funcionário em dia, botar essa máquina para moer, né, pagar o salário dessa turma e ter uma condição, inclusive, de chegar e identificar 1, 2, 3 jogadores, 4, sei lá o que for, claro, sob a batuta de Givanildo, dizer, olha, muito obrigado, você veio para Santa Cruz, tudo, mas está aqui a sua rescisão. Galera, estamos falta aqui mais continuando essa conversa aqui com o Alírio, né, para ele continuar falando, né, já tinha falado com ele vai falar agora sobre a questão das cotas, sobre a questão do grafite, né, e depois ele vai ter essas considerações finais que ele vai ter aí. Fique à vontade. A questão do bloqueio das cotas, na verdade, esse bloqueio veio desde o ano passado, ali, do segundo semestre. Nós conseguimos levantar o bloqueio. Não é pegar os valores que estavam bloqueados. Levantar o bloqueio é conseguir uma contra-ordem do juiz, tirando o bloqueio a partir daquela data. E aí o ano virou, como a gente virou muito debilitado financeiramente, começamos a não pagar um valor mensal mínimo lá, depositando na Justiça do Trabalho, e o bloqueio de 100% das cotas voltou novamente. O que é que acontece? O clube consegue, fazendo uma petição e apresentando uma planilha e mostrando suas despesas, é claro que a gente consegue levantar alguns valores. A própria Justiça tem se mostrado absolutamente sensível. O problema é que a gente fica refém de um procedimento onde o dinheiro sai da TV Globo ou da CBF, vai para uma conta judicial e o tempo de liberação, às vezes, é longo. O juiz tem que analisar determinada situação, ele entende que precisa de mais documentos para demonstrar o que nós estamos alegando. Aí o fato é que a gente vai perdendo o time de fazer efetivamente os pagamentos, de cumprir as obrigações e os seus prazos de vencimento. Então, falando no bloqueio das cotas, vou tentar sintetizar para vocês entenderem. Há uma concentração de execuções de processos trabalhistas na 12ª Vara do Trabalho aqui no Recife, e por força do descumprimento do clube, do depósito mensal, tem um critério estabelecido para ser depositado mês a mês, e a gente não consegue ter essa receita disponível todo mês, o magistrado determinou a penhora de 100%. Essa penhora gera um bloqueio na fonte pagadora, ou seja, Globo, CBF, etc. Quando vai pagar o recurso ao Santa Cruz, em vez de depositar o valor na conta do clube, ela está obrigada a depositar numa conta judicial. Por outro lado, essa medida também, de certa forma, ela se torna até protetiva, porque o recurso vai
para uma conta judicial que fica no estado de Pernambuco, onde a gente tem um prestígio aqui, a gente tem condições de ter um diálogo com a Justiça do Trabalho e, invariavelmente, eu tenho conseguido a liberação de valores quando o advogado do clube, na verdade, faz um pedido, nesse sentido, juntando documentos, mostrando que tem despesas a serem pagas naquela semana, e a Justiça tem atendido a liberação parcial de valores. Esses processos correm numa única vara, as execuções trabalhistas, numa única vara, aqui no Estado, e a gente consegue, quando o valor é bloqueado mês a mês, ele é levado para uma conta judicial, quando a gente está muito apertado, ele consegue fazer um pedido ao juiz, titular da vara, ou substituto, demonstrando os pagamentos que tem que fazer, atrasos, essa coisa, e aí tem encontrado sempre uma sensibilidade muito grande. Agora, é claro que você quebra uma lógica, a velocidade do pagamento. Dia 30 eu deveria receber 500 mil reais da Série B, um exemplo, e aquele valor cai numa conta judicial e eu vou liberar ele, dos 500 vou liberar 150 mil, 200 mil, 15, 20 dias depois. E aí você vai perdendo a sua velocidade e a sua capacidade de pagamento da obrigação no momento em que ela se vence. Como sair disso? A gente poderia tentar sair dessa situação se conseguisse dar uma demonstração ao juiz, dar uma garantia de que o clube atingiu uma capacidade financeira que ele não precisa sofrer o bloqueio na fonte para fazer o pagamento. Não é o nosso caso no presente momento. Agora, esse bloqueio também não está atuando sobre, por exemplo, venda de camisas, não está atuando sobre o programa de sócio, não está atuando sobre bilheteria. E aí é que vem sempre o meu apelo, quando eu falo com a torcida, né, principalmente hoje através das redes sociais, é que essas três fontes de receita, por não terem nenhuma constrição judicial, elas estão livres. Quer dizer, ela vai diretamente para o clube. Vai para o clube. O clube, a camisa que é vendida, você vai pagar hoje, a marca é própria, você vai pagar a produção, custa o seu fabricante, e vai embolsar o restante. Tem algum nível de investimento, claro, tem um sistema de venda que está montado. Então, e a gente tem Timania, por exemplo. A Timania também, né? Também. Não, que aí já vai batendo, nem entra no clube. Eu vou dar dois exemplos a vocês, para vocês verem a dificuldade financeira do Santa. Há 20 dias atrás eu estava na conta corrente, a conta bancária, estava com quase 500 mil reais, sendo juntado de camisa, de sócio, entrou naquele dia o dinheiro do cartão de crédito, para pagar a folha dos atletas. Já estava próximo disso. Aí veio um bloqueio, veio uma penhora não esperada do Paraná, um débito de 2001 do Atlético Paranaense, um empréstimo de um jogador que eu não vou lembrar o nome agora. O Santa Cruz emprestou, pegou emprestado o jogador, teria que ter pago 45 mil reais ao Atlético do Paraná, não pagou, e esse valor hoje está em 420 mil. Então, o juiz lá do Paraná foi e levou 420 mil lá para o Paraná, e a gente ficou sem pagar, sem poder pagar a folha, uma das folhas. Esse leilão que está anunciado aí, tem um leilão do terreno do CPM, de Fito Neves, também pela passagem, acho que 2006. Já está na primeira. Foi 2006. Foi. Há 11 anos atrás. 220 mil reais, que a gente tem que pagar agora na próxima quarta-feira, senão o terreno do CT vai para leilão. Eu já estou fazendo uma negociação. Então, o torcedor, ele não consegue visualizar. Isso eu estou dando dois exemplos. Hoje chegou um bloqueio e até pegou um recurso que não podia ter pego, que era o recurso do time Mania, que se destina pela legislação só a pagar impostos. Pois bem, uma vara daqui do Recife do Trabalho determinou o bloqueio de 60 e poucos mil reais do time Mania de um jogador chamado Roberto, que jogou no Santa em 2013. Roberto era um zagueiro. Não, esse Roberto foi em 2005.
Aí também bloqueou. Bloqueou o recurso de mania. Então, a questão de você ser medido por uma eficiência de gestão do torcedor, você está fazendo o que com o dinheiro? Eu digo, eu não tenho nem tempo de fazer, porque o dinheiro chega na conta, uma semana depois, você escondeu o dinheiro. Como é que eu vou esconder o dinheiro num tempo onde eu estou sofrendo auditoria, como todos os clubes, que estão os 40 clubes que disputam Série A e Série B, da autoridade pública do futebol? Auditoria interna, ele nos obriga a ter, e ele faz a auditoria externa. Então a gente todo mês tem que fechar um balancete e mandar o balancete e justificar com as notas explicativas o que entrou, o que saiu, para onde colocou esse dinheiro, está na legislação. Aí você vai discutir, vamos dizer assim, em rede social, com um torcedor desinformado. E é por isso que eu estou batendo na tecla, entendeu? O Santa Cruz, ele só se viabiliza, eu diria, pelo menos para o restante dessa temporada, se a torcida der as mãos ao clube, der as mãos à diretoria, à gestão, ao presidente, a gente vai fazer algum nível de investimento ainda. Estou conversando com o Givanildo, uma conversa muito madura. Estamos mapeando aí alguns jogadores que poderão vir, aí estão mapeados. O jogador também, para vir num momento desse, onde não está se pagando, não é fácil. Ele liga para os atletas que estão aqui jogando e a informação é negativa. Aí ele fica, o jogador também aqui diz, presidente, como é que você vai trazer alguém de fora sem estar pagando aqui? Então a gente está vivendo agora um momento de uma certa delicadeza, mas eu já estou vendo que essa nuvem, ela está passando, entendeu? Eu estou com uma expectativa muito positiva para o mês de agosto, né? Muito positiva mesmo. Eu acho que consigo, até o final de agosto, colocar em dia essas folhas. Agora, vou precisar, eu não posso terminar um jogo terça-feira, aí é um tiro em tudo que a gente está fazendo. Terminar um jogo e pegar um cheque pessoal e pagar o árbitro que veio, pagar a operação, porque não tem na arquibancada, não tem no estádio torcedor suficiente num valor mínimo necessário para a gente pagar a despesa do jogo. E agora que esse segundo turno vai começar, Brasil? É um outro campeonato. E 10 jogos no Arruda, né? O torcedor tem que entender que esses 10 jogos são fundamentais. Estamos disputando um outro campeonato. É um pedido assim, de coração que eu faço. E a volta para o Arruda, né? Passe uma esponja no primeiro turno. Veja bem, vença aí toda aquela visão negativa, a falta de confiança que está se tendo com o elenco. Provavelmente nos próximos dias nós vamos ter aí o anúncio da chegada de jogadores que eu tenho certeza vão mexer com a torcida. Hoje não é mais segredo que nós estamos conversando com o nosso ídolo Grafite, e será uma volta muito importante, porque inclusive dá um aval. Se Grafite está confiando, outros jogadores virão. Isso. Tá certo? Então a gente tinha que haver, como houve uma conversa pessoal, esclarecimento de situações que não ficaram muito bem esclarecidas quando da saída dele. Essas relações, qualquer campo de atividade humana da vida, quando tem amizade no meio e se parte por qualquer motivo, às vezes ajuda muito. Às vezes fica difícil de emendar, mas também quando emenda, volta uma força maior ainda. Então a gente está apelando muito para isso. Eu acho que ele tem um amor muito grande pelo Santa Cruz, tudo, e está com disposição de assumir essa liderança de vestiário, de nos ajudar com o restante do elenco. Estou cobrando, no bom sentido, quero dizer, da diretoria de futebol, dos gestores, mudanças. Estou conversando com o professor Givanildo, estou cobrando ao próprio elenco. Recentemente eu tive uma conversa de vestiário, coincidentemente no dia 25 de julho, meu aniversário, e eu, todos os anos, sou muito celebrado, muito homenageado pela família, porque a gente é muito unido. Eu fiquei sendo o homem da família, vamos dizer assim, porque meu pai faleceu em 2001,
e a família toda se organizou em volta do nosso escritório de advocacia. E ao invés de estar com minha família, passei 1h da tarde, 1h30, um almoço, esperando com familiares, no vestiário de Santa Cruz, discutindo salário, atraso, tentando. Então, a gente está fazendo, o que eu quero dizer com isso, a gente está fazendo uma força sobre-humana para tirar esse trem da situação que ele está, enguiçado ali, sair do trilho, colocar ele de volta no trilho, colocar lenha ali, né, no danado e botar ele para impulsionar, para levar o Santa adiante. Agora, eu não posso fazer isso sozinho. Eu não tenho condições humanas de fazer isso sozinho. Se desse uma sorte, até de acontecer, que pode, sozinho vai alguém, fecha uma parceria, consegue o dinheiro, eu acho que seria, inclusive, um acesso até muito frustrante para mim. Ter mais um acesso, por quê? Porque não teria a participação do bem mais valioso que é a torcida. Sem essa torcida não tem gosto, não tem graça, não dá nem vontade de assistir um jogo de futebol no estádio vazio, com toda honestidade. É isso aí, galera. Então, estamos aqui, né? Essa entrevista aqui boa, que o presidente se abriu, falou aqui muitas dúvidas, tirou muitas dúvidas da torcida aqui, né? Está conclamando a torcida que, primeiramente, como falou, é a volta ao Arruda, né? Que a volta para nossa casa. O Tricolor gosta de estar no Arruda, o Tricolor gosta de estar lá, né? De estar sempre jogando no Arruda. Essas 10 partidas da reta final vai ser importantíssimo para o Santa Cruz. São 10 decisões, né? 10 decisões para a gente, né? Mais uma vez agradecendo aqui, presidente, pela sua boa vontade com a gente aqui, está se abrindo aí, né? E obrigado por tudo aí, né? A gente sempre vai estar apoiando, sempre vai estar aqui, né? Em cima, tentando ajudar o Santa, né? Que é o intuito do nosso é sempre ajudar o Santa. Eu que agradeço a vocês, estou muito feliz assim, em recebê-los aqui em casa. É o início de uma amizade, né? Tenho certeza. Com certeza. Tem um único e exclusivo objetivo, é colocar o Santa Cruz no plano da grandeza que ele merece estar. Somente isso. Com certeza. Obrigado. Eu queria agradecer também, certo? Chegar, a gente nunca imaginou, devido ao que a gente queria, chegar onde a gente está aqui, certo? Fazendo uma entrevista com o presidente de Santa Cruz, certo? E para a gente é um chute na porta para as melhores coisas que vêm assim, acontecer, né? E assim, né, falar para a nação coral que assim, não foi nada difícil, ao contrário, ele que chamou a gente aqui para dar esse papo legal com ele. E assim, presidente, não ajeitamos na hora, não ajeitamos, falar a verdade, isso não é possível não. Eu não aguentei, eu passei hoje o dia todinho pensando então, assim, nessa situação. Galera, o presidente está aqui de portas abertas, foi portas abertas, ele falou o que tem que falar, ele falou, foi bem claro, se abriu. Então assim, todo mundo tinha transparência, então mais transparente do que isso eu acho que é muito difícil. Né? Então assim, obrigado presidente, obrigado mesmo pela força. E assim, a gente está sempre procurando a melhor para o Santa Cruz. Então, o senhor a gente está aqui para ajudar o Santa Cruz. Não é nada de promover, não, é ajudar o Santa Cruz, que é a nossa paixão. Estou esperançoso realmente esse mês de agosto. Aí a gente conseguir enfrentar esse desafio de colocar essas folhas em dia. E eu diria mais, né? Também identificar jogadores, identificar funcionários. É um ambiente de guerra, de trincheira, né? de fronteira. É uma zona de fronteira hoje que a gente tem que estar muito... Eu queria inclusive fazer um apelo ao torcedor. Procure me poupar de perguntas nas redes sociais. A gente vai bolar uma lógica diferente de informando vocês, porque isso me desgasta muito emocionalmente. E eu vou enfrentar um desafio muito grande. Eu vou começar a viajar com o elenco. Eu vou ter que ter uma cabeça muito tranquila. Vão acontecer ainda perda de pontos, questões inesperadas. A gente vai ter que tomar muita providência séria. E aí não pode entrar na pilha de uma reclamação de alguém que não tem a sensibilidade, não tem maturidade, como está acontecendo hoje, de uma forma muito desenfreada ali dentro do ambiente de rede social. Essa questão também política,
veja bem, deixa esse tempo acontecer, tanta coisa né, poderá, desde o acesso, né, que é o que a gente espera, ao clube estar numa posição mediana, mas não correr risco de cair. Então, no momento certo, a gente faz um debate político, faz o debate da sucessão. Né, o nosso presidente Antônio Luiz Neto já se colocou aí como um possível candidato. Então, vamos ouvir as ideias, vamos abrir esses canais de comunicação, me usem até como um mediador do pensamento de vocês, mas vamos fazer isso no momento oportuno, para não atrapalhar porque o Santa Cruz é um gigante que tropeçou e está deitado no chão. Então a gente precisa levantar esse gigante, a gente precisa botar ele em condição, aquele boxeador que levou ali uma pancada, está desnorteado, está deitado, o gongo está lá contando, né? Tudo. Então a gente está tentando botar ele de novo na luta, no jogo, na briga. Então aí você para desse trabalho, que é um trabalho de uma engenharia que envolve departamentos, que envolve pessoas, que envolve insatisfações internas, externas. Já é muito difícil para mim estar nisso e já está sendo imprensado por credores, por pessoas que eu preciso ajustar contas. Tudo. Imagina agora você ter a torcida fazendo esse papel, em vez de estar nos apoiando nisso, está fazendo barulho, né? Está trazendo mais barulho para dentro do nosso ambiente. E eu conto com essa torcida. Essa torcida, sem ela, esse acesso, ainda que viesse, não valeria a pena. Verdade. A gente vai chegar lá. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. E é Santa sempre. Santa sempre. Valeu. Santa sempre.